Atos capítulo 20, verso 6. Eu não vou nem precisar falar, já está escrito. Eu espero que você pegue aí. Atos 20, verso 6. Sem pressa, Priscila. Vai. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da Passaram semana... quanto tempo? Uma semana. Na onde? Troade. Fala comigo, na onde? Troade. Na onde? Troade. Verso 7. No primeiro dia da semana... Segura, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Vai. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte... Ele pretendia o quê? Viajar. No outro dia. Que dia Paulo ia viajar? Segunda. Segunda-feira. Então vai. Quando começou, vai. Falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. A mensagem já foi entregue. Quem pegou, pegou. Hoje eu não vou até meia-noite, mas vou até 11h59. Tem gente desviando. Imagina se fosse no culto de Paulo. Paulo prolongou, pastor Fábio, eu passo 10 minutos da mensagem. Minha esposa fica assim. Paulo prolongou só um pouquinho. Provoca alguém e diga, o culto hoje vai até meia-noite. Não precisa ir embora, calma, só brincadeira. Vai, Priscila. Havia muitas lâmpadas. Havia o quê? Muitas lâmpadas. Então vai. No cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Ô Priscila, então quer dizer que enquanto Paulo prega tem alguém que dorme. É um miserável do Eutico. Eu fico louco da vida. Eu estou pregando aqui, cara, suando mais que tampa de cuscuzeira. Eu vejo alguém assim, ó. Eu falo, Senhor, me dá graça para não tacar o sapato daqui de cima. Vai, o Eutico miserável dormiu, Priscila. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar Priscila, abaixo. por que esse sono não dá na hora da Netflix? Não, eu não sei porque esse sono não dá quando está mexendo no Instagram. Não, no Instagram é até 4 horas da manhã. Se durar até meia-noite, soninho. Ai, que vontade de pregar. Hoje eu estou doido para pregar. Vai, Priscila, vai. Quando levantaram, estava morto. Então quem dorme na hora da mensagem morre espiritualmente. Eu não sei nem se eu vou pregar hoje. Vai, Priscila. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Olha isso, Priscila, um abraço levanta bem mais do que muita palavra. Vai ler, Priscila, o versículo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Era culto de quê? Paulo voltou, peraí, no meio do culto alguém morreu, Paulo ressuscitou e voltou para o culto, batia o pão, fez a ceia e depois, Priscila, ele deu graça, não foi? Acabou o culto, deu a bênção, não foi? E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Peraí. Se daqui 3 minutos atrás o culto terminaria meia-noite, hoje eu vou até 6 da manhã. Provoca quem está do seu lado, por favor, e diga para ele: da janela para a mesa. Agora olha para o outro e diga: a mesa depois da queda. Se assente, por favor. Hoje eu estou tranquilo. Rodrigo, dá glória aí, tá? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Já é do conhecimento da maioria, mas apenas lembrando que o livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas. Sim, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que carrega o seu nome. Lucas está contando sobre os atos da igreja. Há Bíblias um pouco mais antigas que não está escrito Atos dos Apóstolos, mas o Atos da igreja. Isso aqui é o primórdio da igreja primitiva. Repita comigo, igreja primitiva. Pastor, qual é a igreja primitiva? A igreja primitiva é a igreja dos apóstolos. Essa é a igreja de Cristo. É a igreja que nasce no Calvário, recebe o Espírito em Atos 2, é sapecada pela glória de Deus e sai pelo mundo para pregar o Evangelho. O que nós pregamos são as doutrinas apostólicas, que é as doutrinas que os apóstolos receberam de Jesus. Então nós estamos diante dos primeiros passos da igreja primitiva. A igreja primitiva é a primeira igreja. Eu não estou falando nada contra, por favor escute, eu estou montando um raciocínio. A primeira igreja não é a igreja católica. A primeira igreja é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Só a título de informação eu continuo a introdução. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele sai em uma viagem missionária. E a Bíblia diz que ele vai até a cidade chamada Troade. A cidade de Troade, conhecida por nós por esse nome, mas mais conhecida dentro do catálogo histórico como Troade de Alexandre, é o nome dessa cidade. Essa cidade recebe esse nome exatamente pelo fato do que acontece aproximadamente 300 anos antes de Cristo, quando Alexandre o Grande, conquistando a Ásia Menor por inteira, passando em Troade também, transformando aquele lugar em um quartel do seu exército, recebe o nome então de Troade de Alexandria. Troade de Alexandria é uma cidade portuária, por isso um centro comercial, um centro político, um centro de negociações e de paganismo religioso. Troade hoje fica naquilo que nós conhecemos como a atual Turquia. E esse trajeto de Troade tem a sua importância e a sua finalidade, porque através de Troade na Turquia, o Evangelho se espalha da Ásia para toda a Europa. Então, Troade está dentro do catálogo missionário do apóstolo Paulo e um dos lugares mais importante onde Paulo passou por várias vezes e não apenas uma vez na sua trajetória. Se nós lemos, nós estamos em Atos 20, se nós abrirmos Atos capítulo de número 16, o versículo de número 8 e 9, você vai ver que o apóstolo Paulo vai ser enviado pela primeira vez a esta cidade. Leia o texto, Priscila. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Foram aonde? Percebe-se que essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, pastora Laira, o apóstolo Paulo não vai como anfitrião daquela viagem, ou como comandante daquela caravana. Dessa vez aqui que Paulo está indo pela primeira vez, ele está indo dentro da caravana que responsável por ela é Barnabé. Paulo está indo como um missionário no meio de uma caravana, não como líder. Então Paulo está indo a uma viagem missionária. Continua lendo, Priscila, o 8 e o 9, vai. À noite, Paulo teve uma visão. Teve o quê? Visão. Vai. Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Onde foi que Paulo teve essa visão? Fala comigo, que eu não sei pregar sozinho. Onde foi que Paulo teve essa visão? Olha o verso 8. Onde foi que Paulo teve essa visão? Em Troade. É em Troade que Paulo recebe uma visão de Deus, porque Troade é lugar de visão.
Troade é o lugar onde Deus abre os olhos. Troade é o lugar de manifestação de glória, de poder. Troade é um lugar onde Paulo construiu história, fez história. No capítulo de número 20, no versículo de número 4 e 5, nós vamos enxergar algo também poderoso. Lê, Priscila. Acompanharam-nos Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província de Ásia. Olha o verso 5. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Percebe-se que uma caravana que vai atrás de Paulo para na cidade de Troade para esperar Paulo voltar de uma viagem missionária. Porque todos sabem, e é do conhecimento de todo mundo, que Paulo passou de Troade, ele sempre para. Paulo, ele cria vínculos em Troade. Vale lembrar que Paulo, ele inaugura 3 igrejas na Ásia, na Macedônia. É a Filipos, Bereia e Tessalônica. Você percebe que dentro dessa viagem, no capítulo número 20, o destino é Filipos. Mas Paulo decide parar em Troade. Porque Troade não era apenas uma cidade de passagem nas viagens missionárias de Paulo. Era um lugar de encontros divinos. Paulo viveu experiências em Troade. Paulo viveu experiências poderosas, impactantes ao seu ministério, nessa cidade chamada Troade. Em Troade Paulo teve visão. Em Troade Paulo teve revelação. Em Troade Paulo teve direção. Em Troade Paulo teve crescimento. Foi ali que Deus abriu os caminhos e revelou visões a Paulo, que levou ele para a Europa. E vale lembrar que é o evangelho chegando na Europa, que vai invadir toda a Europa no século 18. E a partir do momento que invade toda a Europa, a partir de John Knox, John Wesley, Spurgeon e outros, é que esse evangelho vai varrendo toda a Europa até chegar na Suécia. Chegando na Suécia, o Senhor vai sapecar a Suécia com o Espírito Santo e vai levantar missionários para a Suécia, que vão ser enviados para os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América estão acontecendo um movimento de avivamento na rua chamada Azusa, e lá na rua Azusa estava acontecendo uma manifestação de poder, onde Simons era responsável pela igreja e que estava banhada pela glória de Deus. E lá esses dois suecos foram batizados com o Espírito Santo, tiveram uma visão e vieram para uma nação que ainda outrora não conhecia. E eles vieram para uma nação chamada Brasil. E vindo para o Brasil, eles desceram no porto de Belém do Pará. E lá no Belém do Pará se inicia aquilo que nós conhecemos como igreja. Mas esses dois suecos vieram batizados pelo Espírito Santo. Quem o receberam como missionário foi a igreja batista. Mas a igreja batista não tinha um movimento profético, não acreditava em línguas estranhas, como até os dias de hoje as igrejas tradicionais. Porque os batistas, eles são tradicionais, mas esses que vêm agora, eles vêm como continuistas. Mas aí Deus tomou Daniel Berg e Gunnar Wingre, esses dois missionários cheios do Espírito Santo, e começaram a profetizar. A convenção batista colocou eles para fora. Celina de Albuquerque recebeu eles na sua casa, 8 de junho do ano de 1909, lá na casa de Celina de Albuquerque. Deus batiza a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. E aí sim, vem a nuvem de avivamento, que hoje nós estamos debaixo dessa. Alguém está debaixo dessa nuvem de avivamento que começou a queimar nos anos 90 e até hoje está queimando. Por fim, é por causa desse lugar Troade. Esse lugar é responsável por esse avivamento que hoje o Brasil está vivendo. Quem está entendendo isso diz amém. Então Troade se tornou um ponto de tradições espirituais, decisões missionárias, revelação de Deus, comunhão da igreja. É nesse ambiente em Troade que Deus vai dar direção profética. Há quem diga que o apóstolo Paulo, quando queria descansar, ou Paulo tinha até mesmo uma espécie de uma moradia. É claro que todo lugar que o apóstolo Paulo chegava tinha um lugar para ele estar, mas como Paulo passava sempre por ali, você vai ver que na última vez que Paulo pegou uma pena para
vai escrever a sua última carta ao seu amado discípulo e filho na fé por nome de Timóteo. O apóstolo Paulo vai pedir para que Timóteo passe em Troade e pegue os seus livros e a sua capa. Observe que Troade é um lugar de manifestação profética. Troade é um lugar de manifestação divina. Põe aí para mim, para nós lermos o que eu estou dizendo. É 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Lê, Priscila. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Observe que lá em Troade tinha o que de Paulo? Os livros. Paulo era um conhecedor, um estudioso. Em Troade tinha o que? A capa do apóstolo Paulo. Observa-se que se você só deixa a roupa em ambientes que você transita por aquele lugar, que você passa por aquele lugar, e lá em Troade está a capa e os livros do apóstolo Paulo. Percebe-se que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Paulo vai ser enviado. Quando Paulo chega em Troade, que aqui já é a sua segunda viagem missionária, naquela noite ele recebeu uma visão, porque Troade foi o lugar onde Deus redirecionou a missão do apóstolo Paulo. Eu vou falar de novo. Troade é o lugar onde Deus mudou ou recalculou a história do apóstolo Paulo. Em Troade eu não decido para onde eu vou. Em Troade Deus decide para... Alguém está comigo aqui ou não? Não. E quando eu estou em Troade e eu tenho revelações de Deus, eu não vou para onde eu quero, eu não vou para onde eu desejo, eu vou para onde Deus me direciona. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui, porque hoje eu não estou pregando em Votuporanga, hoje eu estou pregando na igreja de Troade, e na igreja de Troade tem mudanças de projeto. Assim diz o Senhor: não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que você imagina, vai ser do meu jeito, do meu modo. Eu senti a mensagem. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Assim diz o meu Senhor: eu vou recalcular a tua rota, eu vou mudar o teu GPS, eu vou mudar os teus planos. Mas fica tranquilo, alguém tem que pular dessa cadeira, mas fica tranquilo. Por quê, pastor? Assim diz o Senhor: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Assim diz o Senhor: a tua casa está caminhando, o teu filho está caminhando por um caminho que no final vai ter uma parede. Mas assim diz o Senhor: enquanto você está em Troade, eu vou mudar, eu vou recalcular. Levanta a mão direita ao céu. É hoje, pastora. Levanta a mão direita ao céu, pega o ombro de alguém, sacode ele e diga: hoje, em Troade, Deus vai recalcular a sua rota. Deus vai recalcular a sua rota. Deus vai... Olha alguém ali, ó. Deus vai recalcular. Eu queria que você anotasse isso em algum lugar, ou dissesse para quem está do teu lado, sei lá, se você decora assim. Eu peço para você repetir, porque isso é a maneira de você decorar. Se você estiver intimidado com quem está perto de você, diga para ele: Troade é o lugar onde Deus muda a sua rota. O apóstolo Paulo tem experiência em Troade, porque Troade não é só lugar de pó, não é só lugar de visões e mudança de rota. Troade é lugar de portas abertas. Não. Eu vou tentar de novo, pastor Mike, para dar a segunda chance para quem não pegou. Troade é o lugar onde as portas... Pega a Bíblia, pelo amor de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Eu estou sentindo o peso da mensagem, cara. Pastor Rodrigo, olha aqui para mim. Troade é um lugar de oportunidades ministeriais.
Eu vou de novo, Priscila. Troade é um lugar de oportunidades ministeriais. Ah, não, vou tentar de novo. Troade é o lugar onde a porta do ministério. Deixa eu falar para ver se alguém pega isso aqui. Gente, isso aqui não é ensinamento, isso aqui é profecia. Eu estou liberando palavra profética. Assim diz o Senhor: quando Paulo chega em Troade, a porta da oportunidade ministerial é aberta. Se Paulo não chega em Troade, portas não se abririam. Troade é lugar de conexão. Troade é lugar de crescimento. Troade é lugar de acessar o que nunca antes foi acessado. Alguém está comigo aqui? Eu estou sozinho. Assim diz o meu Senhor. Hoje o culto de ceia é em Troade. Libera, Priscila. Libera, Priscila. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12. Lê, Priscila. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Lê de novo, Priscila. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Lê de novo, Priscila. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi uma porta que se havia aberto para mim no Senhor. Pastor, não me entendi. O apóstolo Paulo não orou por porta. O apóstolo Paulo não pediu porta. O apóstolo Paulo não pediu oportunidade. O apóstolo Paulo chegou em Troade. E quando se chega em Troade, olha alguém aqui. Quando se chega em Troade, olha alguém aqui, pastor Rodrigo. Levante as suas mãos aos céus. Eu vou profetizar de olhos abertos para ver quem pega a palavra profética. Eu já disse e vou repetir: eu não estou pregando em Votuporanga. Hoje esse lugar é Troade. E enquanto eu prego, portas estão se abrindo. Que vontade de falar um negócio aqui, não sei se eu falo. Zaqueu entrou a ti. Paulo não fez a campanha das portas abertas. Entrou a ti. Paulo não fez a campanha das 7 chaves. Entrou a ti. Paulo não pregou mensagem de autoajuda. Entrou a ti. Paulo não foi coach. Entrou a ti. Paulo começou a pregar o que, pastor? Está escrito. Ele não estava pregando história da carochinha. Ele estava pregando evangelho. Ele não estava pregando cultura. Ele estava pregando evangelho. Ele não estava falando de Moisés. Ele estava falando de evangelho. Ele não estava falando de Davi. Ele estava falando de evangelho. E quando se prega o evangelho, não precisa fazer campanha da porta, porque enquanto o evangelho é pregado, as portas. Alguém disse para mim, Zaqueu: pastor, estou chegando agora na igreja, mas a minha vida financeira já mudou. Eu falei: você fez a campanha que eu falei para fazer da prosperidade infinita? Não, porque aqui não tem campanha da prosperidade. Aqui tem evangelho pregado. E quando o evangelho é pregado, portas. Não, levanta as duas mãos, por favor. Pega o ombro de alguém, se ele tiver. Levanta a mão. Samuel, eu preciso de um fundo musical, de portas se abrindo enquanto o evangelho é pregado. Faz alguma coisa aí, eu sei lá o que você vai fazer. Eu também não tenho que saber de tudo, Samuel. Eu tenho que pregar, Samuel. Me ajuda. Levanta as suas mãos, pega o ombro de alguém, sacode ele, vê se ele está acordado. E diga assim para ele: entrou a ti. Enquanto o evangelho é pregado, as portas vão se abrindo para você. Entrou a ti. Enquanto
o evangelho é pregado, as portas. Alguém está comigo aqui? Eu estou sozinho. Alguém está comigo aqui? Eu estou sozinho. Eu senti o peso da revelação. Não levanta uma, levanta as duas, porque eu vou liberar. Assim diz o Senhor. Ô Johnny, para de pregar agora e começa a profetizar, porque enquanto você está pregando, eu estou abrindo as portas essa semana. Levante, eu estou sentindo a mensagem. Pastor, eu posso acreditar nisso? Pode. Porque quem está dizendo não é Johnny. Quem está dizendo é quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu brinquei que até meia-noite, mas pelo jeito vai, hein? Pelo jeito vai. Grita para eu parar. Eu preciso da sua ajuda para pregar. Se eu tivesse aí, eu não precisava de você. Mas como eu não estou aí, eu preciso da sua ajuda. Provoca alguém aí. Diga, bem-vindo. Você acabou de chegar em Troade. Troade é lugar de portas. Eu não sei qual é a porta que está fechada para você, mas eu quero profetizar que portas fechadas o meu Senhor está mandando eu dizer que tem pessoas que estão em Troade aqui hoje, que vão receber oportunidades que vão mudar a sua história para sempre. Troade. Troade. Quando Paulo chega em Troade, eu sinto Deus aqui. Em Troade é lugar de portas abertas e lugar de visão. Em Troade, Paulo viu o que nunca antes tinha visto. Se prepara para começar a enxergar as coisas como você nunca viu. Eu vou liberar de novo. Eu vou liberar isso aqui, mas isso aqui é profecia. O Senhor está dizendo assim, ó. Este domingo, estou mudando a lente dos teus óculos da vida. E eu vou fazer você enxergar o que você nunca enche. Alguém está sentindo isso aqui? Eu estou sozinho. Deus vai te fazer ver o que você nunca viu e acessar o que você nunca acessou. Eu sinto o peso da mensagem. Eu sinto o peso da mensagem. Celebre a Suri me canta. Eu estou tentando ser pastor, eu estou tentando, mas isso aqui está se tornando profético demais. E o meu Senhor está dizendo para alguém que está aqui: tem portas ministeriais sendo abertas. Assim diz o Senhor. Lá em Filipos, talvez você não tinha oportunidade. Em Gálatas, talvez você foi esquecido. Mas quando tu chegar em Troade, a porta do ministério é aberta para você.
Pastor, o que mais tem em Troade? Eu tenho que terminar. Estou no terceiro tópico ainda, Jonas. Que desperdício. Mas se for até meia-noite dá para acabar, Jonas. Estou deixando. Troade é lugar de porta. Troade é lugar de portas abertas. Troade é lugar de oportunidades. Troade é lugar de visão ampliada. Troade é lugar de ver o que nunca se viu. Poxa. Eu sinto uma graça pregando hoje. Eu sinto uma graça sobre esse altar. Pastor Rodrigo, alguém disse para mim que eu preciso ser um pouco menos agitado. Alguém disse para mim que não combina com um pastor ser tão imperativo dessa maneira. Me desculpa o brilho nos meus olhos. Me desculpa a minha empolgação enquanto eu prego a Bíblia. Isso aqui não é gibi para mim, isso aqui é profecia. Me perdoe. Você que é tradicional, eu te respeito. Você que não gosta de barulho, eu te respeito. Você que gosta daquele culto onde o pastor fala baixinho, bonitinho, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Me desculpa, tem uma erupção espiritual acontecendo dentro de mim. Me perdoe. Só quem é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo. Espírito, sinto o peso da mensagem. Ela abre a calabaçuri e andarabaga. Pastor, o que mais tem em Troade? Olha o capítulo de número 20. Chegamos onde nós queríamos. Olha o versículo de número 6 e 7. Atos dos Apóstolos. Isso. Vai, Priscila, chegamos no texto. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade. 5 dias de viagem de Filipo para Troade. Paulo chegou depois de 5 dias de embarcação. Vai. Onde passamos uma semana. Paulo disse, aqui eu vou ficar só uma semana. Vai. No primeiro dia da semana. Espera aí, qual é o primeiro dia da semana? Que dia é hoje? Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Lê de novo, Priscila. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando o culto de hoje. Primeiro dia da semana? Domingo? Nós nos reunimos? Não, nós não nos reunimos para encontrar artistas. Não. Samuel, eu preciso de um fundo musical. De quem veio aqui para não ver artista, mas veio para partir o pão. Porque tem gente que só frequenta culto quando tem pregador. Tem pessoa que é movido pelo artista. Não, deixa eu ver quem vai pregar para decidir se eu vou adorar a Deus. Você não vai adorar a Deus, você vai adorar o homem. Resolva o que você quer da sua vida. Paulo está dizendo, aqui no culto em Troade, o homem não é maior do que o pão que é partido. Eu liberei. Eu vou de novo. Em Troade, o que chama atenção não é o artista, não é o cantor, não é o pregador. Quem chama atenção em Troade é o Senhor que parte o pão. Em Troade. Eu queria, você pode me prestar a mão direita? Faz o dedo de profeta lá em cima. Joga no nariz de alguém. Olha dentro dos olhos verdes dela. Tá ficando verde agora, é profético. É profético. E olha, viu azul, hein? Olha nos olhos dela. Olha dentro dos olhos dela. E diga, você está em Troade. Isso aqui não é show. Isso aqui não é clube religioso. Isso aqui não é o grupo que você gosta. Aqui não é o grupo da Luluzinha. Aqui não é o clube do Bolinha. Aqui é Troade, lugar de partir o pão. Zaqueu, quem vem para essa igreja por causa de mulher, vai embora. Quem vem para essa igreja atrás de oportunidade, vai embora.
Quem vem para essa igreja para passar o rodo, eu vejo de longe o pilantra. Quem vem para cá achando que o púlpito é palco, e que vem aqui para se apresentar e para promover ministério, vai embora. Mas quem vem aqui para partir o pão, eu queria que você sacudisse alguém e dissesse a ele: bem-vindo, você está em Troades. Bem-vindo, você está em Troades. Bem-vindo, você está em Troades. Eu tenho que parar. Oh, Deus. Vamos observar 3 coisas importantes no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o dia. Que dia que era? O primeiro dia da... A igreja se reunia aos domingos para celebrar a ceia. Pastor, por que nós não guardamos o sábado? Porque não somos judeus. Somos cristãos. Mexi no problema, hein? Vai dar problema. Segundo, essa igreja tinha um propósito. Eles se reuniram para quê? Eles se reuniram para quê? Fala comigo, olha aqui nos meus olhos verdes aqui, ó. Eles se reuniram para quê? Para falar mal. Para pôr defeito. Você entende que o problema não está em unir, está no propósito pela qual se une. Porque se unir para falar mal, é melhor ficar sozinho. Mas eles estão se reunindo para quê? Provoca alguém e diga assim: qual é o propósito das suas reuniões? Rodrigo, aqui antigamente tinha um grupo que fazia almoço, e no almoço servia pastor ao molho branco. Acabou, foi embora. Por quê? Porque se não nos unirmos pelo propósito certo, Deus tira. A ceia era o propósito do quê? Da união. Eles se reuniram para partir o... Gente, você não tem que vir aqui porque você tem um amigo aqui. Ah, eu vou falar tudo hoje, cara. Ah, eu vou lá porque meus amiguinhos estão lá. Aqui não é clube de encontro, não. Ai, que vontade de falar um negócio aqui, isso aqui, ó. Vai dar confusão. Eu falo. Me libera aí, pastor. Me cobre na intercessão. Alguém falou: pastor, nós estamos amando a igreja, mas não vamos ficar não, porque o nosso filho, os amiguinhos dele, tá tudo lá na outra igreja. Eu falei: entendi. Aí eu disse para ele: vai mesmo, vai mesmo. Deus me livre esse menino perder os amiguinhos dele. Já pensou? Os amiguinhos tudo lá. Cara, isso aqui não é escoteiro, velho. O meu grupinho tá todo lá. Aqui eu não reúno com os meus amigos. Aqui eu reúno para partir. Nós estamos analfabetos sobre Bíblia. Por que você congrega lá? Ah, sei lá, minhas amigas é tudo de lá. Você não entendeu nada de evangelho, cara. Sabe quem estava nesse culto aqui por causa dos amigos? Eutico. Eu vou pregar. Intercessoras, dobre. Aí no culto de Troade, eu não sei como eu falo, pastor Mike, me ajuda. Ninguém me ajuda agora, cara. Em Troade, Paulo ia ficar quanto tempo? Quanto tempo Paulo ia passar em Troade? Fala comigo alguém. Quantos dias é uma semana? Paulo disse assim: ô gente, como eu vou ficar pouco tempo com vocês,
eu vou pregar o máximo que eu puder. Sabe o que os irmãos de Troade disse? Paulo, esquece o relógio. Sabe o que eles estão dizendo? Não dá para ter Paulo na nossa igreja e colocar 20 minutos para Paulo discursar. Deixa Paulo pregar. Levanta a mão, por favor, me ajuda aí. Pega esse dedo, joga no nariz de alguém e diga: para de ser chato. Deixa Paulo pregar. Esquece o relógio. Deixa Paulo pregar. Paulo está em Troade, tem um evangelho na boca dele. Deixa Paulo pregar. Ei, Paulo não está enchendo linguiça. Paulo não está falando da história da carochinha. Paulo está pregando o evangelho. Deixa Paulo pregar. Paulo está ensinando em Troade. Paulo está ensinando em Troade. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo não era um grande evangelista. Paulo não era um pregador eloquente. Paulo era um filósofo, conhecedor, um pregador doutrinário. Paulo não estou pregando. Paulo não tinha não tinha hiperatividade. Paulo era ensinador. Paulo discursava calmo, eloquente. Paulo é discipulador da igreja. O pregador da Bíblia é Apolo. Apolo ele discursava, encantava. Paulo não, Paulo pregava. O culto de Paulo não tinha fogo, fervor. O culto de Paulo era um culto de ensinamento. Aliás, Paulo é responsável por 13 cartas das 27 do Novo Testamento. É Paulo que admoesta a igreja como tem que fazer. É Paulo que nos ensina como celebrar a ceia. Paulo é um ensinador. Então Paulo está ensinando. Eu li um artigo tempos atrás, que alguém disse que Paulo tinha pavor de multidão. Paulo tinha púlpitofobia. Colocava Paulo no palco, no púlpito, ele tremia. Paulo é ensinador, e Paulo está ensinando. Enquanto Paulo prega, o povo está ouvindo, mas no meio do sermão tem Eutico. Quem é Eutico? O texto diz que ele é um jovem. Ele era o quê? Jovem. Jovem fala de força, vigor, melhor fase. Se Eutico, pastor Rodrigo, fosse um velho de 80 anos que dormiu no culto, eu ia estar dizendo assim que Eutico estava cansado, mas na verdade o que Eutico estava é desinteressado. Eu vou terminar agora. Esses dias eu vi uma mensagem. O senhor já deve ter ouvido isso, pastor Rodrigo, e os senhores aqui também. Eu vi alguém pregando sobre Eutico e disse assim que Paulo pregava tão ruim que Eutico dormiu. Eu já disse a vocês que Paulo era um ensinador. Paulo não tinha essa veemência, como diz o pastor Rodrigo, essa agonia. Mas o texto não está dizendo, pastora Márcia, que o auditório dormiu. Paulo está dizendo que, o texto está dizendo que Eutico dormiu. Não dá para colocar a culpa no pregador, quando apenas um. Está todo mundo no mesmo lugar, sim ou não? Todo mundo ouvindo a mesma mensagem, sim ou não? Todo mundo dormiu. Quem dormiu? Então o problema não é Paulo. É covardia demais ver Eutico dormindo e colocar a culpa em Paulo. Porque a moda, eu vou falar. Porque a moda hoje é essa.
A pessoa desvia e coloca a culpa na igreja. Ela desvia e coloca a culpa no pastor. Se a culpa é minha, todo mundo tinha que ter desviado, não ela. Ninguém fala nada comigo. Como é que nós estamos no mesmo ambiente, com a mesma liderança, com o mesmo louvor, com a mesma mensagem, uns dormem e outros celebram? Não pode ser o ambiente, não pode ser a mensagem. Pastor, por que Eutico dormiu? Porque ele está no lugar da indecisão. Eutico não está nem dentro e nem fora. Ou melhor, ele até está dentro, mas a cabeça está para fora. E quem tenta viver essa dupla cidadania espiritual, acaba dormindo, acaba caindo e acaba morrendo. Ô Samuel, eu preciso de um pouco mais de corda, de fundo, um pouco mais animado, porque Eutico está dormindo. Ô Samuel, peraí. Como seria um fundo de Eutico dormindo? Faz um fundo para Eutico dormir. Não, esse aí é para acordar. Não. É o de dormir. Não olha para minha cara não, Samuel, toca. Dorme, Eutico, dorme. Tem gente que já está sonhando isso aqui, ó. Pode dormir, Eutico. É claro que você vai dormir enquanto eu prego. Você até vem para o culto de domingo, mas ainda não largou o carnaval. É claro que você vai dormir enquanto eu prego. Você até vem no culto, ouve a palavra, gosta do texto, mas vive dormindo com a namorada escondida. É claro que você vai dormir enquanto eu prego. Dorme, Eutico, dorme. Dorme achando que ninguém está vendo. Vai dormindo, Eutico, vai dormindo. A tua queda vai revelar que você está dormindo há muito tempo aqui dentro. Dorme, Eutico, dorme. Você pode enganar pastor, pode enganar teu líder, pode enganar o obreiro, mas o Senhor está te vendo. Eutico, cuidado, porque quem cai nunca cai para dentro, quem cai sempre cai para fora. Dorme, Eutico. Dorme, Eutico. Você não está caindo por causa da mensagem, Eutico. Você não está caindo por causa do pregador, Eutico. Você está caindo porque você não tem interesse pelo que está sendo pregado do lado de dentro. Ah, que vontade de pregar essa mensagem inteira hoje. Vai dormindo, Eutico, vai dormindo. Deixa eu ler o texto, Priscila. Coloca o capítulo 20 de Atos. Coloca o versículo de número 7. Lê o 7, Priscila. No primeiro o 8, Priscila, o 8. Vai. Havia muitas lâmpadas. Havia muitas o quê? Lâmpadas. Para, segura isso aí. Agora é para acordar. Está acordado, Samuel? Samuel! Os meninos do Voto Poranguense não voltam nunca mais por causa de você. Escuta. Olha aqui, Zaqueu. Essa aí é só para quando ele acordar, velho. Calma aí. Fica empurrando o pregador. Coisa feia. Olha o versículo 8, Priscila, lê. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Olha aqui nos meus olhos verdes, porque o problema não é a lâmpada apagada. Eu vou liberar o pastor Rodrigo. Eu vou liberar. Olha eu arrumando confusão. Jéssica, o problema nunca foi a luz apagada. O problema nunca foi a fumaça. O problema nunca foi as luzes. O problema nunca foi a parede preta. As luzes estão acesas, mas quem está dormindo é Eutico. O que adianta a igreja ter a luz acesa, mas a lâmpada apagada do Espírito? Alguém está comigo aqui ou eu estou sozinho? Alguém está comigo aqui ou eu estou sozinho? Lucas, se a luz estivesse apagada, a culpa seria porque era church. Se a luz estivesse apagada, também luz apagada, fundinho musical de dormir,
Claro que Eutico dorme. Não, a luz estava acesa. Quem estava apagado era Eutico. Tem um monte de igreja de luz acesa, mas espiritualmente apagadas. É a luz acesa para a gente conseguir enxergar melhor o pecado um dos outros, de vez de enxergar os próprios pecados e mudar a vida. Eu vou pregar. É melhor ter a luz acesa para enxergar a cor da unha da irmã. É melhor ter a luz acesa para ver se a irmã veio de saia ou veio de calça. É melhor ter a luz acesa para ver se a jovem está maquiada ou não. Aqui a luz pode ter apagada, mas a palavra é lâmpada para os meus pés. A luz estava acesa, mas eu escutava. Fala comigo. A luz estava acesa, mas eu escutava. Dormindo no culto de. Provoca alguém e diga assim: ele vai falar teu nome. Eu vou revelar 3 nomes hoje. Senti. Paulo está com pão na mão e Eutico está dormindo. Paulo está pregando e o miserável do Eutico está dormindo, cara. Porque o culto ficou chato. Não é o culto que está chato, é você que está apagado. Ei, William, sabe por que Eutico caiu? Por alguns motivos. Primeiro, estava na janela. Ele se colocou no lugar de risco. Segundo, ele estava longe de todo mundo. O texto diz, Pastor Rodrigo, o texto diz que Paulo foi pregando e ele ficou fadigado. Porque para Eutico, 1h30 de mensagem é fadiga. Não é Paulo que se excedeu, é Eutico que perdeu o interesse. Às vezes eu falo aqui, preguei de 1h30, alguém diz: pastor, para mim foi 15 minutos. Por quê? O mesmo culto, a mesma mensagem. Não foi eu que me excedi. Foi você que me ouviu da janela. Provoca alguém e diga assim: o culto não ficou chato. A igreja não ficou chato. Não ficou chata. Foi você que está ouvindo a mensagem da janela. Ninguém que assiste culto da janela é edificado. Ninguém que ouve culto da janela é satisfeito. Quem estava cultuando parou o culto com o barulho da queda. Ei, segura tudo. Bem baixinho no teclado comigo. Não tente ficar crente sem se envolver. Ninguém é crente sozinho. Isso aqui é igreja. Eu vou para a igreja, mas não vou me envolver com nada. Você ficou na janela. Se envolve. É jovem, entra para os jovens. É das mulheres, procura a pastora Gabriela, irmã Elda, Luana, pastora Jéssica. Se envolve com as mulheres. Está tendo 1 milhão de trabalho com as mulheres. Eu estou me sentindo tão sozinha. É claro, Deus te apresentou um povo, mas você fica na janela. Janela trata de lugar de indecisão, lugar de incerteza. Você nunca vai ser crente. Gente, escuta, não existe meio crente. Ou você é crente ou você não é. Toda história na janela acabou mal. Tem uma mulher na Bíblia que não foi só homem que caiu da janela, a mulher também caiu. É dia das mulheres, mas eu tenho que dizer. Porque às vezes a gente pensa que é só o homem que dorme no culto, que cai da janela. Não é só o homem que cai da janela, a mulher também cai da janela. Sabe quem foi uma mulher que caiu da janela? Uma mulher chamada Geza. A Geza. O povo chama ela de Jezabel, eu chamo ela de Geza. Sabe como Gezinha morreu? Geza caiu da janela. E a carroça passou em cima dela.
Não, história de janela não acaba bem. Você sabia que tem uma mulher na Bíblia que ela não pôde ter filhos porque estava na janela? Ninguém fala nada comigo. Olha que raiva. Sabe o nome dela? Micalzinha. Mical, primeira esposa de Davi. Ela sendo esposa de Davi, o filho dela é sucessor ao trono. Mas não. Vou falar, cara. Ô Lucas, Davi foi buscar a arca. A Mical não foi para o culto. O culto pegando e a Mical em casa. Davi foi buscar a arca na casa de Obed-Edom. Ele tentou uma vez, deu errado, Deus matou Uza por causa disso. Mas agora ele busca a arca. Aí ele disse: carrega a arca no ombro, porque a arca de Deus não é para ser carregada por boi, é para ser carregada por pessoas. Mas a ordem de Davi é essa: 6 passos. No 7º, levanta um altar e faz um culto. 6 passos. No 7º, levanta um altar e faz um culto. 6 passos. No 7º, levanta um altar e faz um culto. 6 passos. No 7º, levanta um altar e faz um culto. 6 passos. No 7º, levanta um altar e faz um culto. Davi vai sacrificando da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, alguém disse: Davi! Olha lá. O quê? São as portas de Jerusalém. A glória de Deus está voltando para Israel. Davi disse: então, por favor, pega minha harpa que eu vou cantar. Quando Davi viu a porta, ele gritou: levantai com porta vossas cabeças, levantai ó mansões eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem está do lado de dentro pergunta: quem é esse Rei da Glória? E Davi responde atrás dizendo: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai com porta a vossa cabeça, levantai ó mansões eternas, porque vai entrar o Rei. Davi chegou fazendo tanto barulho, e o texto diz que Davi chegou bailando e dançando. Repita comigo: bailando e dançando. Não, coloca o capítulo 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Já está na tela, vocês estão terríveis demais, cara. Olha o texto. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade, Davi está dançando. Culto que tem a arca, Maria não samba. Alguém está comigo aqui? Culto que tem a arca, Davi baila na presença. Deixa eu bailar. Deixa eu bailar. Quando Davi está bailando, a Mical não foi para o culto. A miserável da Mical. Priscila, lê onde que a miserável da Mical ficou. Vai, Priscila, vai. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Ei, Mical, você deveria estar no culto. Mas quem não se envolve com o culto nunca vai entender o porquê Davi está se comportando assim. Ô Priscila, alguém olha para nós e diz assim: por que você grita tanto? Deus não é surdo. Você não entende, é porque você ainda está na janela. Não tente entender o meu comportamento do lado da arca se você está longe dela. Não, me ajuda a pregar. Vai dar problema para mim, pastor Rodrigo. Pega uma das suas mãos, por favor. Pega o ombro de alguém, sacode ele e diga assim para ele: você está no culto ou está assistindo da janela? Você veio para o culto ou veio assistir da janela? Por favor, se você veio assistir, continua mastigando a miséria desse chiclete. Mas se você veio adorar, a arca do Senhor já está aqui. Eu tenho que acabar a mensagem. Provoca 2 e diga assim: deixa eu. Eu não sou crente da janela. Eu sou crente da arca. Eu sou crente da arca. Eu sou crente da presença. Se você é crente da janela, continua assistindo eu bailar, continua assistindo eu adorar. Mas se você é crente da janela, desculpa, quem está na janela não produz frutos, mas quem está do lado da arca vai frutificar.
Quem está comigo diz amém. O Eutico está na janela e Paulo se estendeu. Ah, cara, eu estou com a vontade de falar esse negócio aqui, mas se eu falar vai desviar 3 pessoas. Não sei se eu falo, cara. Falo não. Aí, Zaqueu, vem o clube do Bolinha encher a paciência. Ai, pastor passou do horário. Ai, essa é boa. O culto tem que ter ordem e decência. Só o culto tem que ter ordem e decência. Sua vida não tem ordem em nada. Você não tem decência nenhuma. Você não tem decência no Instagram, não tem decência nos teus negócios, não tem decência na sua conversa, não tem decência no teu olhar. Aí no culto tem que ter ordem e decência. Eutico, eu vim denunciar você hoje aqui. Vou falar, Rodrigo. Eu queria a galera da ordem e decência não falar para Paulo. Paulo pregou, Eutico caiu, olha aí. Paulo prolongou a mensagem, continua, passa, vai. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Ô gente, no 3º andar é difícil, mas tem gente caindo do 3º andar. 3º andar, tem gente caindo do 3º andar. Não dá para falar sobre isso. Aí quando pegaram o menino que caiu, sabe o que tentaram fazer? Tentaram levantar. Não, caiu, levanta. Não dá para levantar quem está morto. Vou falar de novo. Vai dar problema isso aqui, Samuel. Você não manda o dedo nesse teclado, cara. Que raiva. Fala para alguém que está perto de você. Não dá para levantar quem está morto. Quem está morto tem que ressuscitar. Alguém falou para mim esses tempos atrás, pastor, ó, fulano é uma benção, está morto, mas olha, pensa num vaso, hoje não faz nada, só dá trabalho, mas já foi vaso, dá um cargo para ele, pastor, você vai ver. Eu falei, eu vou dar cargo para morto? E desde quando o cargo é ressuscitar morto? Para morto não se dá cargo, para morto se ressuscita. Ai, se eu não tiver cargo eu morro. Você já está morto. Estão tentando levantar o morto. Morto não tenta levantar. Está morto, cara. Ou ele ressuscita ou enterra. Estão tentando levantar. Eu não vou mexer nisso aqui não, mas eu ficaria 1 hora pregando aqui, só tentando levantar o morto. Tentando levantar, mas Paulo disse, ei, é culto de ceia, morto não se levanta. 10, Priscila, fica de pé e lê o 10, Priscila. Lê o 10, Priscila, lê o 10. Mas Paulo desceu. Paulo o quê? Desceu. Ô gente, Paulo deu uma, gente, estou pregando, licença, peraí, alguém morreu. Inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Ô Jonas, deita aí, Jonas, morre aqui. Não, morre mais para cá, para a câmera pegar você morto. Deita, Jonas. Olha a hora passando, cara. Jonas não morre, velho. Mandar o peixe engolir esse cara, velho. Lê, Priscila. Não fiquem alvoroçados. Lê de novo do começo, Priscila. Mas Paulo desceu. Desceu. Peraí, Priscila. Ô Jonas, morre. Morre, Jonas. Cara, Jonas não morre. Se não morrer, eu vou matar, Zaqueu. Pastor Rodrigo, pastor Fábio, pastor Mike, tenta levantar um morto aí. Tenta levantar um morto. Vai, pastor Fábio, ajuda a levantar o morto. Não, é para levantar ele. Tenta levantar o morto. Morre, Jonas. Miserável. Vou matar, cara. Tenta levantar o miserável do morto aqui. Morre, Jonas, morre. Cara, ô Zaqueu, eu vou matar. Tenta levantar o morto. Dá para levantar o morto? Dá para levantar o morto? Então fica morto, Jonas. Continua lendo, Priscila. Mas Paulo desceu. Paulo desceu.
Vai, Priscila. Inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Espera aí, Priscila. Morto não se levanta. Morto se abraça. O problema é que nós estamos querendo dar cargo para morto quando deveríamos abraçar quem está morto. Eu vou falar para ver se alguém pega isso aqui. Lê, Priscila, lê de novo, mas Paulo desceu. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Vai. Não fiquem alvoroçados. Não fiquem alvoroçados. Pois ele está vivo. Eu posso liberar? Tem coisas que você está pensando que morreu, mas assim diz o Senhor: hoje o meu abraço vai te levantar. Ô gente, Giovana, você está me ouvindo, Giovana? Olha nesse culto, Paulo ressuscitou Eutico. Continua lendo, Priscila. Subindo de novo, Paulo partiu o pão. Você está bem? Eutico, qual é o seu nome? Eutico. Qual é o seu nome? Eutico. Não volta para a janela não, viu? Porque não adianta ressuscitar e voltar para a janela. Ressuscitou, agora se envolve. Alguém disse: Paulo, morto ressuscitou. Paulo disse: não tenho nada a ver com isso. Continua lendo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. Paulo disse: Eutico morreu e ressuscitou. Eu preguei quase 5 horas e Eutico me ouviu da janela. Agora Eutico está vivo, Eutico está na mesa, Eutico vai chegar e eu vou pregar de novo. Levanta a mão direita, dedo de profeta, joga no nariz de alguém. Já prepara água aqui para mim. Prepara água aqui para mim. Eutico. Ressuscitou, Eutico? Ressuscitei. Ô Jonas. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: acorda. Eutico ressuscitou. Porque em Troade não é só lugar de visão. Troade não é só lugar de direção. Troade não é só lugar de portas abertas. Troade é lugar que quem chega morto ressuscita. Olha o texto. Quando Eutico ressuscitou, Paulo colocou ele aonde? No púlpito. Paulo disse: Eutico, agora que ressuscitou, prega. Foi isso? Lidera os obreiros. Paulo colocou Eutico aonde? Na mesa. Paulo colocou Eutico na mesa. Você pode ter chegado nesse culto até mesmo morto espiritualmente, mas hoje em Troade, cadê Eutico? Sumiu Eutico. Cadê meu Eutico? Olha lá, conversando o Eutico. Já está até batendo papo o Eutico. Vem pra cá, cara. O povo vem pra cá também. Ó, tá até correndo o Eutico. Que coisa linda. O milagre aqui foi maior do que lá. Lá não disse que ele correu. Você viu alguma coisa que ele correu aí, Priscila? Dá um glória aí, Eutico. É. Paulo ressuscitou Eutico. Subiu de novo.
Paulo não deu a bênção apostólica. Paulo, lê, Priscila. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Mas quando ele parte, ele diz: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Se coloque sobre os pés. Não reclama do horário, porque Paulo foi até meia-noite. Ele ia até meia-noite, né? Foi até as 6. Falando em 6 da manhã, deu uma saudade de uma vigília. Pandeiro, né? Uns mistérios assim. Pensar nesse negócio aí. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o símbolo da nova aliança. Faça isso em memória de mim. Faça um fundo um pouco baixo, um pouco mais suave para mim, Samuel. Talvez você seja um eutico hoje. Alguém que até vem para o culto, mas não se envolve. Que até gosta da igreja, mas não se decidiu. Alguém que até ama Deus, mas não se firma. Você até quer Deus de domingo, mas sábado você quer baladinha. Você até gosta da sua esposa, dos teus filhos, mas você não se conforma só com isso. Você quer umas baladas de vez em quando, você quer umas fugas. E todo mundo te aplaude com isso, porque você veio no culto. O segredo nunca foi vir ao culto. Nunca foi. Nunca foi vir ao culto. O segredo sempre foi participar do culto. Eu vou falar de novo. Culto não é para vir, é para participar. Eu não vim aqui, pastor Fábio, assistir culto. Eu vim aqui entregar culto. Quem vem assistir culto, pastora Giovana, dorme. Mas quem veio entregar culto, não dá tempo de dormir porque está entregando. Eutico, antes de morrer, o pão está partido. Entra para a comunhão. Sai da indecisão. Transforma a sua vida. Cristo te chama para um novo momento. Pode servir o pão. Pode servir o cálice. Você que não é batizado nas águas. Você que não está em comunhão. Se assente, por favor. Só fique de pé quem vai ceiar. E você que não vai ceiar, agora, todo segundo domingo é ceia. Na próxima ceia eu te batizo. E aí você pode ceiar. Sinto um peso de glória aqui. Pastor Jean, vem cá, pertinho de mim. Pastora Laira, está aí? Está lá embaixo? Então fica aí o Senhor hoje. Pastor Mauri, vem cá. Pastora Ana. Vem cá. Fica aqui perto de mim, pastor Mauri. Fica lá perto da pastora Ana. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi O quê? que estou preso por erros que cometi. Você que já pegou o pão e o cálice, já abriu o pão, fecha os olhos. E canta essa verdade. Era assim que eu estava. Derrebe a calabaracia. Eu sinto um peso de glória aqui.
Ergue o fai. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que eu cometi. Alguém ficou sem o cálice? Alguém ficou sem o pão? Alguém não pegou? Levante uma das suas mãos que o obreiro vai até você. Todos com posse? Somando o culto da manhã e agora da noite, nós servimos mais de 500 cálices. Vai ter que comprar mais, Éder. Que problema bom. Sabe o que me deixa feliz, pastor Fábio? É que aqui eu não unjo rosa. Aqui eu não dou azeite. Aqui eu não unjo água. Aqui em Troade nós pregamos o Evangelho. Eu sinto um peso de glória aqui. Fecha os teus olhos. Eu concluo a mensagem na ceia. Quando Deus ressuscita Eutico, para que Eutico permaneça vivo, o Senhor coloca Eutico na mesa. Eremanassai. Fecha os teus olhos. Como foi que você chegou nessa ceia hoje? Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, talvez morto. Talvez você não morreu fisicamente, mas espiritualmente a tua fé acabou. Teu ânimo para orar, tua força para jejuar, tua vontade de culto. Mas assim diz o Senhor: Eutico, hoje eu te tiro da janela e te coloco na minha mesa. Urabacanda, rabacalabachanda, rabacai. Uribicanta, rabracanta, rabracai, osuriahai. Uribicanta, uribicabanaciota, caparaciotergia. Tem um peso de glória aqui. Você pode ter caído essa semana, mas hoje você está em Troade, e em Troade quem cai não fica caído, e quem morre ressuscita. Eutico, a tua história não acaba hoje. Você que está fraco vai ser fortalecido. Você que está doente será curado. Ergue a bácia. Você que está desanimado vai receber ânimo da parte de Deus. Você não vai ser uma pessoa apática espiritualmente. Tem um peso de glória descendo sobre a tua vida. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo,
que foi moído, amassado e crucificado naquela cruz, por amor à tua vida. Faça isso todas as vezes que comeres, em memória de mim. Tem que ter memória. Coloca teu coração na cruz, e juntos participamos do pão, que é o símbolo do corpo do Senhor. Sinta o coração queimando de novo, Eutico. Sinta o coração batendo de novo, Eutico. Eu estou te dando mais uma chance esse mês, Eutico. Esse renovo na tua boca, línguas estranhas, é eu te dizendo, Eutico, eu estou ressuscitando você espiritualmente nesse culto, Eutico. A ceia hoje é em Troade. Hoje vocês estão tocando em Troade. Hoje vocês estão cantando em Troade. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Pega o cálice nas tuas mãos. Abra ele. Ele disse: esse cálice é o símbolo do teu sangue, do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes, com memória. Só pode cear quem tem memória, Maiara. Para quem não tem memória, isso aqui é encontro de religioso para comer pão e tomar suco. Mas para quem tem memória, isso aqui é o maior símbolo do cristianismo. Ceiar é declarar publicamente: eu estou ceando aqui, mas um dia eu vou ceiar com Ele na eternidade. E na eternidade não vai ser o pastor, o presbítero Jonas que vai te servir. Não vai ser o presbítero Eduardo. Não vai ser o diácono Guilherme, diaconisa Bruna. Lá no céu quem vai te servir é o sumo diácono, Cristo Jesus. Imagina Lucas receber o cálice das mãos de Jesus, ele dizendo para nós: esse é o meu sangue. Mas aqui não é símbolo, aqui é o meu sangue. Foi derramado por vós. Se você está chateado com alguém, se alguém te machucou, se você ouviu alguma história torta que machucou teu coração, não faz sentido você cear sem antes reconciliar com essa pessoa. Vá até ela, troca o teu cálice e diga: me perdoe, você é meu irmão. Ou eu te perdoo, você é minha irmã. Esposa, esposo, alguma chateação, hora de pedir perdão. Nora, sogra, genro, sogro, sei lá. Pastor, eu estou bem com todo mundo, graças a Deus, paz e alegria. Mesmo assim, troca o cálice pelo menos com umas 7 pessoas, o cálice da comunhão, e diga para ela: você venceu mais um mês. Troca o cálice com alguém, troca o cálice com alguém. Eu gostaria que todo mundo trocasse o cálice. Isso aqui não é cálice de dor, isso aqui é cálice de comunhão. Você venceu mais um mês. Bendito seja o Deus sobre a tua vida. Não troca com quem está pertinho, não faz sentido. Vai em quem está longe, quem está aqui na frente vai lá no fundo. É para você andar, sai daí. Não troca com quem você conhece, não, troca com quem você não conhece. Tem que fazer sentido isso aqui. Eu quero te servir melhor. Você venceu mais um mês. Deus te abençoe. Eu quero te servir melhor, doutor. Você venceu mais um mês. Deus te abençoe. Você venceu mais um mês, filho. Deus te abençoe por isso. Seu Wesley, mais um mês vencido, filho. Deus é bom. Ele te sustentou, guardou sua vida. Ok? Maiara, você venceu mais um mês. Deus te abençoe.
Cálice da comunhão, somos irmãos. Tem um louvor antigo que diz: somos um corpo, assim bem ajustado. Você está cantando esse hino, né? Totalmente. Vamos cantar? Vamos cantar esse hino? Lucas, eu não sei o que é, se é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol. Mas solta como que? Somos corpo. Canta aí, canta aí. Esse é bom, é bom. Somos corpo, Vai trocando o cálice. sim, bem ajustado, Quem disse que nós não somos assembleia? totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, É isso aí, ó. sem qualquer falsidade, Diga, diga. vivendo a verdade, Expressando, né? expressando Eu digo. a glória Onde Marcelo? do Senhor, uma família, sem qualquer compromisso, Te amo, viu? grande amor de Cristo, eu preciso Eu preciso de ti, viu? de Bom demais estar com vocês. irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu disse que eu ia terminar a mensagem na hora da ceia. Põe o texto na tela. Atos. Vou terminar a mensagem agora. Paulo terminou a mensagem e pregou de novo. Eu nem vou pregar de novo. Não, vou não. Tem 3 pessoas desviadas aqui. Vai, pessoal. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. Até que amanheceu, certo? Coloca o 8. 8. Vai. Havia muitas lâmpadas no cenáculo. As lâmpadas estavam na onde? Fala comigo, na onde? Onde foi que o Espírito desceu? Onde foi que os discípulos cearam? Não é o mesmo cenáculo. Esse cenáculo está lá na Turquia. O cenáculo que os discípulos estavam orando era em Jerusalém. Geograficamente o lugar é diferente, mas ainda era cenáculo. E eu terminei a mensagem. É no cenáculo que eu ceio, é no cenáculo que eu caio, mas é no cenáculo que Deus me levanta.